No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, ele se despediu deste mundo. Ele nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais. Era filho de pais sábios e amantes da natureza, que o ensinaram a valorizar o trabalho e a simplicidade da vida. José Carlos Ferreira foi um médico dedicado ao serviço público durante toda a sua vida. Formou-se na década de 60 em Belo Horizonte, mas sempre manteve vivo o sonho de retornar à sua terra natal e ajudar seus conterrâneos. Ele fundou uma clínica na Lagoa Dourada e trabalhou incessantemente para melhorar a saúde da população do município. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à assistência médica. Ele foi reconhecido como médico do povo pelo Ministério da Saúde e recebeu inúmeros prêmios locais e regionais pela sua dedicação. Como mencionou na Rádio Nacional, ele era conhecido por sua atenção cuidadosa com seus pacientes e por seu compromisso em ensinar a comunidade sobre a importância da prevenção de doenças. Ele também foi um defensor tenaz dos direitos dos pacientes e das condições de trabalho para médicos no Brasil. Fora da clínica, ele era apaixonado por jardinagem. Sua casa era conhecida pela bela horta e pelas flores que cercavam a casa. Ele sempre dizia que o trabalho na terra era sua terapia mais efetiva. Ele gostava de compartilhar suas plantas com os vizinhos, ensinando-os sobre os cuidados necessários para que tudo crescesse saudável. Na TV, foi destacado que José Carlos era um homem que acreditava em dar o melhor de si mesmo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Seu amor pelos livros era conhecido por todos que o conheciam. Ele tinha uma biblioteca com milhares de obras, incluindo clássicos da literatura brasileira e estrangeiros. Trágica foi a morte de sua esposa em 2018. A falta dela marcou o resto de seus dias. Mas ele nunca parou de lutar pela vida, cuidando de seus pacientes até os últimos momentos. Seu trabalho como médico e seu espírito de voluntariado foram lembrados no telejornal da Globo. Na cerimônia de sua homenagem, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil da vida de José Carlos Ferreira. Ele foi descrito como um homem que se dedicava ao serviço da comunidade até o fim. Seu legado viverá para sempre em Lagoa Dourada. Seu nome será lembrado com amor e respeito, tal como ele era, um médico compassionado, um cidadão exemplar e um amigo fiel. Ele deixou uma marca duradoura na vida de muitas pessoas, que nunca esquecerão o gesto carinhoso dele. O seu quarto foi mantido exatamente como estava no momento da partida. A luz do relógio de Cuco continua iluminando o espaço e a vitrola antiga toca os discos que ele escutava. Ele se despede com um sorriso, deixando para trás um legado de amor, carinho e serviço. Elza Maria dos Santos, a mulher que tão amamos e cujos olhares carinhosos entendemos tanto, faleceu ontem, uma manhã pétrea, em seu querido lar, casa que ela construiu com o amor de sua vida. Elza nasceu no pequeno povoado de Lagoa Dourada, no interior do estado de Minas Gerais, filha de uma humilde família que, sem dúvida, a instruiu nos valores mais altos e sólidos. Elza, desde sua juventude, demonstrou um grande dom para o ensino e, logo após concluir seus estudos, tornou-se professora de escola pública em Lagoa Dourada, onde lecionou por mais de 40 anos. Sua dedicação foi inigualável, e muitas gerações encontram em sua vida o caminho para a educação e o amor pelos estudos. Ainda no início de sua carreira, em 1978, recebeu o Prêmio Profissional do Ministério da Educação por seu trabalho incansável com as crianças da região. Elza Maria casou-se muito jovem com Antônio Ferreira, um homem sincero e amoroso que, trágica e precocemente, perdeu em 1986 num acidente de ônibus que o levou demasiado cedo. Do seu casamento,
Elsa teve 2 filhos maravilhosos, Maria Clara e Felipe, que sempre foram seu maior orgulho. Maria Clara se tornou médica de família e Felipe, um advogado reconhecido por sua justiça e coragem em defender os direitos dos mais carentes. Em 2015, Elsa recebeu o título de cidadã honorária da cidade de Lagoa Dourada, uma homenagem à vida dedicada ao serviço público e ao ensino que ela sempre prestou com tanta carinho e afeição. No mesmo ano, em entrevista para o programa Gente que Faz exibido pela Rede Globo, Elsa disse: "Meu grande sonho é deixar minha casa como uma escola para todos." E hoje, suas palavras se tornaram realidade. Moradora da bela Rua das Flores, em Lagoa Dourada, Elsa tinha um jardim cheio de flores e orquídeas raras que cuidava com tanta atenção. Na cozinha, sempre havia goiabada caseira e pão de queijo fresco. Nas tardes de sol, ela tocava violão ao lado da janela e cantava canções românticas que lembravam a juventude e o amor. Aos 66 anos, Elsa sofreu um derrame que a deixou paralisada. Mas mesmo assim, continuou ensinando, com a ajuda de uma cadeira de rodas. Sua determinação foi exemplo para todos, e em 2019, recebeu o título de professora emérita da cidade onde sempre se destacou. Elsa Maria dos Santos viverá eternamente na memória de sua família e amigos, que a lembrarão pela sua carinhosa sonrisa, pelo seu toque gentil e pela sua inatacável paixão por ensinar. Aos 85 anos, em um quarto cheio de luz e amor, Elsa Maria desapareceu da vida terrena, mas a seu legado se mantém vivo no coração de todos que tiveram o prazer de conhecê-la. E como último gesto, antes do seu corpo ser levado para o cemitério municipal, Elsa fez um último abraço aos filhos, despediu-se da vida com um sorriso que nunca abandonou as suas lábios e deixou para todos uma lembrança indelével. Continue ensinando, pois o amor pela educação é a melhor herança de quem nos deixa. No coração do Brasil, em Salvador, nasceu um sonho encantado. Seu Jorge, cuja voz profunda e mística é a personificação da essência do país. Nascido no meio do dinamismo da capital baiana, sua infância foi contaminada pela rica mistura de culturas que impregna as ruas da Bahia, onde o samba se confunde com a batucada das maracás e a melodia dos violões. Ainda criança, ele se tornou testemunha privilegiada do encontro entre a rica herança musical brasileira e a influência dos estilos norte-americanos. As tardes de sol e as noites calmas foram palco das primeiras experiências com o som, quando sua voz, ainda indefinida, já parecia carregada de um segredo profundo e de uma promessa. A vida continuou suavemente, como um riachuelo que corre pelo meio da mata. Os anos passaram e seu Jorge cresceu, sem perder a essência do seu ser, mas sondando ainda mais fundos, a cada dia, a profundidade de sua voz e a essência do seu talento. Aos 20 anos, surgiu o primeiro disco, um misto de MPB e soul music que se fez presente no Brasil e no mundo todo. Sua voz grave, semelhante à da terra onde nasceu, reverberou em palcos internacionais e conquistou corações distantes. Com o passar dos anos, ele continuou a explorar novas fronteiras sonoras, unindo tradição e modernidade com uma habilidade que lhe conferiu um lugar de destaque na música brasileira. Seu Jorge se transformou em símbolo de resistência cultural, como o sabor do café da manhã servido nas tabuleiros do Brasil todo. No cenário musical brasileiro, ele é reconhecido como um dos grandes representantes da MPB, mantendo viva a essência da música popular nacional e levando às massas o encanto do samba e do soul. Seu carisma e sua autenticidade fizeram dele uma referência para gerações que vieram após ele, mostrando que é possível manter a raiz e se adaptar ao tempo contemporâneo. E em seus momentos mais profundos, seu Jorge percebeu que sua vida foi marcada por uma constante busca pela essência da música brasileira, o amor por um país e seu povo, refletido em cada nota de sua voz. E é neste amor que encontramos o verdadeiro significado de sua obra artística, transformando-o em um ícone do espírito brasileiro. No coração da cidade do Rio de Janeiro, surgiu um menino chamado Seu Jorge, como um raro florescer na concretação esquecida, em Belford Roxo. A vida era dura nesse bairro que se estendia às margens da grande cidade maravilhosa, e a família dele compartilhava a angústia geral. As mãos de sua mãe e pai eram cansadas de lutar contra as ondas do desemprego, mas eles não se rendiam. Os seus irmãos também aprenderam a enfrentar dificuldades ainda mais novos que ele, mas o menino permanecia invicto em um campo diferente: a música.
Nas ruas assombradas por nuvem cinza, ele encontrava refúgio nas rodas de samba da vizinhança, onde as batidas e os cantos do povo recheavam o ar com vida. A música era seu berço, sua luz no fim do túnel. E é nesse contexto que seu Jorge descobriu seu talento precoce para a arte, tocando instrumentos improvisados, como se eles fossem um presente de Deus. Era assim, numa tarde de chuva, quando seu Jorge, com apenas 7 anos, ouviu pela primeira vez a voz de Tom Jobim saindo do rádio, Garota de Ipanema. Aquele momento foi um flash de luz em meio à sombra da sua infância. Daqui para frente, a música se tornou sua paixão mais intensa e irrestrita. A vida no Belfort Roxo era dura, mas nem sempre sombria. Cresceu seu Jorge em meio às risadas vibrantes das pessoas que amavam o futebol e cantavam a música. Eles sabiam que um dia, talvez o menino de lá dentro do bairro suburbano, se transformaria em algo maior que a própria vida, uma lenda. E como a vida, seu Jorge foi composto pelas sombras e as luzes, pela dor e alegria, pela tristeza e esperança, tudo unido no coração de um menino que nunca perdeu a fé em seu sonho. E como muitos antes e depois dele, seu Jorge encontrou o amor na música, onde a paixão e a realidade se fundiam harmoniosamente. Em um cenário de azul celeste e brancura, nas ardências caladas do Rio de Janeiro, seu Jorge nasceu em um labirinto de ruas e sonhos. Ainda criança, o destino arrastou-o pela mão para caminhar por vias difíceis, com a lua cheia como testemunha de uma jornada pura e inata. Em meio ao fervilhão da vida, amontoada em esquecimento, surge o jovem seu Jorge, carregado de esperança e paixão. Os céus sombrios se entrecruzam com as trevas das noites cariocas, e seu rosto é marcado pela luz do sol nascente em busca de um futuro mais ameno. A juventude dele foi uma dança desafiadora, uma batida vibrante que o levou pelas ruas do Morro da Providência, onde as paredes pareciam cair umas sobre as outras em um abraço de ternura e resistência. A vida, como sempre, foi uma música de amadurecimento e testemunho, marcada por ritmos que relembram a essência da luta humana. No entanto, seu Jorge não se deixou esmagar pelas tempestades. Ele descobriu o teatro como um refúgio sagrado, uma ilha no meio do mar emocional que ele viajou. A dramaturgia lhe ofereceu um lugar seguro para expressar-se, onde as palavras se transformaram em suas armadilhas, e o teatro tornou-se sua catedral sagrada. A vida na rua foi uma escola de vida e experiência, mas também uma fonte inexaurível de inspiração. As noites em branco e azul acarretaram um diálogo silencioso com o mar, onde as ondas cantavam a sua história e os cantos do mar desenharam um mapa para seu futuro. Ao mesmo tempo, seu Jorge encontrou a música como uma cura, um salmão encantado que lhe permitiu nadar contra o corrente da dor e da miséria. As notas de sua guitarra se fundiram com os sons do cariocá e o levaram a encontrar sua voz. A música tornou-se seu santo, uma liturgia que o transformou em um profeta das ruas. E foi nesse contexto que seu Jorge conheceu seus irmãos, compartilhando momentos de luta e amizade com seus companheiros do grupo teatral. Juntos, eles construíram um castelo de arenas, uma forte fortaleza contra o tempo e a adversidade. Ao longo dos anos, eles se transformaram em irmãos da alma, compartilhando as risadas e os choros no meio do caos e da beleza da vida. Esse período foi fundamental para seu Jorge, uma etapa de aperfeiçoamento e transformação. Ele emergiu daquele tempo mais forte, mais resiliente, com o coração cheio de graça e esperança. E, assim, o destino continuou seu caminho no maravilhoso mundo do carioca, enquanto seu Jorge se tornou uma luz que brilhou em meio à escuridão, mostrando o caminho para outros que andam em busca de sua própria iluminação. Ele nasceu no coração da cidade, como uma nota vibrante de samba, naquele bairro onde o sol brilha e as paredes cantam. A vida dançava em seus veios, e a música foi sua primeira linguagem, sua primeira paixão. Aos poucos, ele se construiu como uma espécie de poeta urbano, escrevendo suas letras com a mesma intensidade que a própria vida. Seu Jorge era mais do que um artista, era um reflexo da essência brasileira, um símbolo da sua riqueza cultural e de seu espírito rebelde. Seu som vibrava como os sambas da roda, como a luz dos carnavais e a paixão das ruas do Brasil. Ele era mais do que uma voz, era o coração batendo em ritmo de samba, cantando a história do país através de suas canções. As notas de seus álbuns, como Cru e América Brasil, eram um olhar intensivo para a vida brasileira, uma homenagem ao seu povo e à sua terra.
Seu Jorge se transformou em um ícone do Brasil, cantando as esperanças e sonhos da gente comum. A cada música, ele trazia o mundo para ouvintes de todos os lugares, levava sua história para cima dos telhados, até os cantores estrangeiros que se deitaram na areia dos seus oceanos e desbravaram suas florestas. Mas não foi apenas música, ele se destacou no cinema também, atuando em filmes marcantes como Cidade de Deus e Marighella. A cada movimento, a cada palavra, a intensidade e autenticidade de sua presença eram visíveis, fazendo com que o público se identificasse com seus personagens. Seu Jorge não era apenas um artista, era uma força viva, uma espécie de lenda urbana que cantava a vida daquele país que amava tanto. E por isso, suas obras renderão-lhe prêmios, homenagens e reconhecimento em diferentes partes do mundo. Ele se tornou um símbolo da cultura brasileira, uma voz que achou o caminho para celebrar a riqueza e beleza de seu país em todos os cantos do globo. E ele continuou cantando, sempre, eternamente. Sua música vibrava nas ruas da cidade, em cada batida do samba, na sonoridade das notas que se fundiam com a vida brasileira. Ele era o coração que batia junto com o país, um símbolo da sua força e amor por uma terra de mil cores e infinitas histórias. Seu Jorge, o filho da periferia que desafiou as barreiras e emergiu triunfante, não é apenas um nome em nosso rosto, mas uma luz incandescente que acende a alma de milhares. Ele nasceu no meio do caos e da miséria, mas construiu-se a partir das pedras irregulares e resfriantes de sua infância, transformando o solitário deserto em um oásis de belas artes. A voz dele, assada pelo sol e polida pelos ventos da sua terra natal, é mais do que uma presença. É um testemunho da força humana, uma prova de que o sucesso nasce da determinação e da fé em si mesmo. Ele cantou na rua, nos corredores dos arrabaldes, no coração das crianças que sonhavam com um futuro diferente, e suas músicas voaram além das muralhas do bairro, para o céu maior do mundo. Seu Jorge era, é e sempre será o embaixador da música nacional, a voz que reivindicou a dignidade de nós brasileiros, nos lembrou da beleza e da riqueza da nossa cultura, da sutis harmonia dos violões e do poder vibrante das batidas da samba. Ele levantou a bandeira do amor pela terra, cantando em Porto Alegre com paixão e dedicação. E o cinema também foi banquete para seus olhos, um palco onde ele aprendeu a atuar, a se esconder, a se revelar, a viver as histórias da vida brasileira. Seu Jorge não foi apenas uma figura no quadro, mas uma espécie de pintor que iluminou o mundo com suas cores, transformando cada personagem em um retrato vivo da nossa realidade. E hoje, sua luz continua brilhando como um farol na noite, inspirando as gerações futuras a acreditar na arte como uma via de escape, de transformação, de superação das adversidades que assombram o caminho de todos nós. Sua presença é um símbolo de coragem, de autenticidade, de amor pela cultura popular que vive no sangue e no alma brasileira. O legado de Seu Jorge é a memória de uma vida viva, desabrochada como as folhas do samba, com o som